abra sua memória e conta a rica história de Ibiapina. No programa anterior demos alguns tópicos e comentários sobre a publicação de Noêmia Dayana de Oliveira, um trabalho de doutorado publicado no ano passado. Antes de ser padre, Ibiapina foi político no tempo do Brasil Império. Noêmia afirma que as atividades profissionais que Ibiapina exerceu antes de ser padre, de professor, juiz, advogado e deputado, foram desmerecidas pelos biógrafos mais importantes. Por Bernardino Gomes, em 1870, por Paulino Nogueira, em 1888, por Celso Maris, em 1942, por Eduardo Ronert, em 1981, por Francisco Sadoc, em 1995 e outros tantos. Lembrávamos algumas curiosidades, como, por exemplo, o método usado no curso. O professor dava aula num dia e no dia seguinte mandava os estudantes repetir a aula. Ibiapina votou a favor do uso da vestimenta usado pelos magistrados, toga e beca. Outro exemplo, Ibiapina doou à nova biblioteca da faculdade em Olinda livros escritos em francês. Na faculdade e na vida profissional, Ibiapina cultivou uma rede de amizades influentes. Por exemplo, com Eusébio de Queiroz, que foi o autor da lei que reprimia o tráfico negreiro. Com Pedro de Araújo Lima, que foi regente e primeiro-ministro, com Francisco do Rego Barro, o conde da Boa Vista, com José Martiniano Pereira de Alencar, o pai do escritor José de Alencar, que foi governador do Ceará, e com tantas outras grandes figuras. Outros tópicos que achávamos interessantes na publicação de Noêmia. Depois de formado, Ibiapina deu aula na Faculdade de Direito em Olinda. Um dos seus alunos foi seu irmão, João Carlos, professor do Colégio Pernambucano em Recife, deputado estadual do Ceará e juiz da comarca de Crateús, também na província cearense. Ficou cego e morreu muito novo. Resumindo, podemos dizer, Ibiapina atuou no tempo em que delinearam o perfil político do Brasil. Era uma época movimentada. A Revolução Pernambucana em 1817, que foi um movimento separatista. A Confederação do Equador, que foi um grito também por mais autonomia aqui do Nordeste. A independência do Brasil, a abdicação de Dom Pedro I. Nota-se, Ibiapina votou contra o regresso do imperador e contra a entrada de mais portugueses no Brasil. Não podemos isolar o doutor Ibiapina. Ele era um homem de boa formação católica, político e jurista. Fazia parte de um grupo político que tentava limitar o poder centralizador do imperador, que lutava para conferir mais poderes à Câmara dos Deputados e que exigia mais autonomia para o judiciário. Foi nesta conjuntura social, burocrática e econômica que ele estava inserido e envolvido num partido político. Segue algumas posições do deputado Ibiapina. Foi dele a emenda de reduzir a circulação da moeda para salvar a economia do Brasil da falência. Foi ele que votou contra o recrutamento forçado dos jovens para o serviço militar, com as penas de prisão. Num pronunciamento forte, Dr. Ibiapina pediu a substituição do ministro da Fazenda,
o cearense Manuel do Nascimento Castro, pelo roubo ou desvio de dinheiro do Tesouro Nacional. Do pronunciamento do deputado Ibiapina, citamos só uma frase. Apresentei essa indicação porque, sendo do meu dever velar nos interesses do país, conheci que mais grave mal que nos ameaça é a desordem no sistema financeiro e que a crise que ameaça o Brasil crescerá, não obstante qualquer medida útil, uma vez que o chefe dessa repartição seja uma pessoa tão inábil, tão incapaz como o atual ministro da Fazenda. Dr. Ibiapina, leigo cristão, professor, deputado, juiz e advogado, merece ser mais valorizado. Padre Mestre Ibiapina, que fostes professor, inspirai nossos professores para serem mestres de cidadania. Padre Mestre Ibiapina, que fostes advogado, inspirai nossos advogados na defesa da verdade. Padre Mestre Ibiapina, que fostes juiz de direito, inspirai nossos juízes para julgar com justiça. Padre Mestre Ibiapina, que fostes político, inspirai nossos representantes para serem honestos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos.